magic in your eyes, you're so real. Nosso bate-papo de hoje é com a Priscila Machado, de 31 anos, nascida e criada em Salvador, na Bahia. Foi na Bahia também que ela se formou em Direito e depois foi para São Paulo para cursar MBA em Gestão Tributária. Mas não só isso, ela também voou longe, indo para Washington, D.C., para fazer o LLM em Direito Tributário pela Georgetown University. Hoje, ela trabalha em uma Big Four na área de Direito de Tributação Internacionais para serviços financeiros. Fora do trabalho, a Pri ama fazer artesanato, bater papo, assistir séries e filmes e tem se aventurado na cozinha aprendendo pratos novos. Ah, e ela também é mãe de pet, mãe da salsichinha mais fofa desse Brasil, a Mia. Então fica com a gente para conhecer mais sobre a história da Priscila e bater um papo super interessante sobre direito e carreira. Seja bem-vinda ao podcast Ela Gringa, eu sou a Dan e hoje a gente está aqui com a Pri. Pri, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz, eu particularmente, estou muito feliz que a Pri veio, porque ela veio para falar do assunto que eu amo, que é direito. A gente não trouxe nenhuma convidada ainda aqui sobre isso, né? Sobre falar de direito. E como eu fui para faculdade, hoje trabalho com direito aqui nos Estados Unidos, eu queria muito trazer alguém que é, tipo assim, entende na área, que trabalha, que estudou. E esse é o caso da Pri. A gente vai conversar com ela sobre mestrado e também sobre carreira jurídica aqui nos Estados Unidos. Pri, eu vou começar perguntando para você um pouquinho, né, da sua história, de onde você veio e como é que foi esse caminho que te fez fazer mestrado aqui nos Estados Unidos. Tá, então vamos lá. Eu sou de Salvador, nascida e criada em Salvador, e fiz a minha faculdade de Direito também em Salvador, na Faculdade Baiana de Direito. E aquele caminho, entre aspas, tradicional. Saí da escola, fui direto para a faculdade, fiz os 5 anos de Direito. Durante a faculdade de Direito, desde o primeiro ano da faculdade, eu participava de competições de corte simulada. Então, para quem não sabe, são competições que você representa a sua faculdade, depende um pouco da organização e do tipo, e eventualmente você pode chegar a representar o Brasil nas rodadas internacionais. E foi isso que aconteceu comigo enquanto eu estava na faculdade. Eu participava de uma competição que se chamava JASAP. Ela era de direito internacional, então simulava a Corte Internacional de Justiça e ela acontece no mundo inteiro. As rodadas nacionais. Num dos anos a gente conseguiu viajar para Washington DC, né, tal aqui dos Estados Unidos, que é onde acontecem as rodadas internacionais. E durante as rodadas internacionais, eu fiz um passeio por Georgetown e aí eu me apaixonei pela faculdade. E aí eu pensei, um dia eu vou fazer mestrado aqui nessa faculdade, porque foi uma coisa, assim, muito forte dentro de mim que ficou. Isso foi em 2015. E aí eu me formei em final de 2016, colei grau em 2017, e fui trabalhar em São Paulo, no escritório de advocacia, porque eu queria trabalhar com direito tributário. Então, durante o caminho da faculdade, eu fui percebendo que eu gostava de tributação, um pouco de tributação internacional, e aí acabei enveredando para a parte de direito tributário mesmo. Então, me graduei, fui para São Paulo. Em São Paulo, eu trabalhei por 4 anos, mais ou menos, em escritório de advocacia com a área de tributação. E resolvi encarar o mestrado aí, vamos tentar o mestrado e seguir o sonho, né, que tinha ficado guardado por um tempo. E aí, graças a Deus, com o apoio, né, da minha família, tive muito apoio de minha família, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto financeiro também, que a gente deve falar um pouquinho depois, mas tem um investimento que você precisa fazer, então consegui ter esse apoio. E graças a Deus eu apliquei para Georgetown, para Direito Tributário. Georgetown é uma das grandes faculdades aqui que tem um programa muito bom de mestrado em Direito Tributário. E graças a Deus eu passei. E aí, em 2021, foi assim, Caraca. pós-pandemia, o processo foi um pouco caótico, que foi um pouco no período pandêmico, muitas incertezas, muitas dúvidas, visto, assim, Espera, né? espera. Essa parte foi meio caótica, mas e aí passei em Qual Georgetown, que é fui o nome da aprovada. faculdade de novo que você fez mestrado aqui? Georgetown University, Ai, que fica em Washington DC. gente, muito boa mesmo. Sabe por quê? Eu descobri eu não sou muito boa de universidade, talvez vocês estejam ouvindo a gente também, só Harvard e Harvard, a gente escuta muito, né. Mas quando você vai parar pra pesquisar, você vê que cada estado tem o seu, tipo, que nem no Brasil, que, tipo, tem a Unicamp em Campinas, aí tem a USP, aí tem a ESPM, e a gente vai pesquisando. E aí eu estava pesquisando mestrado essa semana em direitos, humanos, e aí eu vi que na Georgetown tem um programa de 2 anos, full time, assim, e aí eu comecei a olhar, daí eu falei assim: achei essa aqui, Georgetown, mas sei lá".
nunca ouvi falar. Daí meu marido: "O quê? Essa é uma faculdade ótima, é uma das melhores faculdades que tem". Georgetown fica em Washington, D.C., que é a capital do país, ela acaba tendo muitas parcerias e vínculos com instituições que ficam lá também. Instituições, assim, governamentais e não governamentais. Então você tem um Uhum. acesso muito bom, tanto na parte acadêmica, em Sim. termos de professores, quanto programas extracurriculares. E Uhum. a Faculdade de Direito de Georgetown é a única que fica fora do campus de Georgetown, porque em Washington tem como se fosse um bairro que se chama Georgetown, e é onde ficam Uhum. todas as escolas, desde faculdade quanto, né, o que pra gente seria Uhum. pós-graduação. Mas a Faculdade de Direito é a única que fica no centro da cidade, então você fica Nossa, a tudo, que passos de sonho. distância do Congresso Nacional, da Casa Branca, daquele parque que tem todos os monumentos, assim. Então é incrível, a área de Assim, direitos humanos, tudo. você acabou conhecendo porque você foi visitar, mas e alguém que tá, assim, que nunca ouviu falar, pra onde que a gente vai pesquisar, né, pra saber se é bom, se não é? É. Assim, a internet tem muito material, assim, sobre Uhum. faculdades em geral. Eu acabei navegando um pouco sozinha, porque em Salvador, na época que eu fiz, eu não tinha pessoas para conversar sobre isso. Então eu Uhum. conversei com um primo meu que tinha feito Columbia, que fica aqui em Nova York, uns anos antes. E ele foi meio que me indicando e conversa e dizendo: "Tal pessoa que eu conheço fez direito tributário, fala com ela para ver se ela tem dicas". E aí Hum. quando você vai pesquisando, assim, não tem muita informação em português, então você precisa ter um certo nível de inglês para poder pesquisar, até porque um dos Uhum. requerimentos para você aplicar, sendo estrangeiro, é ter uma nota mínima de TOEFL, que é aquela prova de inglês. Então você precisa, de uma certa forma, dominar o inglês até para o seu próprio benefício, né, você eventualmente passando, você precisa. Uhum. E eu já tinha um nível bom de proficiência em inglês, mas até durante as aulas, às vezes eu ficava: "Cara, eu preciso pesquisar mais isso para eu entender esse conceito melhor", né, porque às vezes são Uhum. formas de falar que você não está Uhum. acostumado com esse outro idioma. O inglês é um ponto, assim, inicial. Então até para a parte de pesquisa geralmente em inglês te dão muito mais resultado. E aí Uhum. links que você pode pesquisar, mas isso acaba variando muito, assim, Uhum. então eu Uhum. colocava, Best LLMs, né, a sigla, né, Uhum. LLM, que é o mestrado aqui, in Tax Law. E aí ele normalmente Uhum. vai ter uma lista. Nessa lista, Georgetown é uma dessas faculdades, você tem NYU, New York University, aqui em Nova York, que também é excelente, tem um Ah, programa eu super. ouvi falar também. Universidade da Flórida, né, o campus de Uhum. Gainesville, que um programa excelente de direito tributário. Uhum. Tem Northwestern em Chicago, que tem um programa muito bom de direito tributário. E aí, a sua pesquisa, você tem que direcionar para o que você quer fazer e para o que você pretende fazer depois também. Porque se você eventualmente tem plano de ter uma experiência aqui nos Estados Unidos, você tem que levar em conta se a grade curricular daquela universidade que você quer aplicar vai te dar a oportunidade de aplicar para o bar. Nossa, Porque tem isso também, né. sendo estrangeiro, a gente não pode aplicar para o bar, em praticamente todos os estados aqui de Nova York, com exceção, perdão, todos os estados aqui dos Estados Unidos. Com Uhum. exceção de Nova York, Califórnia, parece que a Flórida agora tá ameaçando Uhum. um pouco isso também, mas depende. Entendi. Então, E é assim, só para explicar para todos os estudantes de direito que estão nos ouvindo ou, né, alguém que tá, eh, o bar, ele é a OAB, né, aqui nos Estados exato. Unidos. E aí, não é que nem no Brasil que você presta um nacional, né, aqui é por estado, que no Brasil também você pode, né, acabar, advogando para outros estados, precisa de algumas regrinhas, mas aqui cada estado vai ter uma regra. Então vamos supor assim, você fez faculdade de direito no Brasil e você fala assim: "Ai, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero advogar nos Estados Unidos". Primeiro passo, você vai fazer que nem a Pri tá falando, você vai pensar o que que você quer fazer, você quer, qual tipo de direito você quer, que tem isso também, né, tudo que você precisa. E aí a gente vai ver por estado, porque eu moro num estado que o nosso diploma de direito não vale como law Bacharelado school dele. aqui. Vale só como, college. Então aqui no meu estado, não adianta eu vir fazer um mestrado e prestar a prova da OAB, porque não vai dar em nada, eu vou gastar $300.000 em nada, porque é o preço aqui da law school. Então tem muito essa questão de estado. Às vezes você se apaixona por uma faculdade, mas ela tá num estado tão errado que, tipo, não vale. Então tem muito essa regra de estado. Por exemplo, aqui eu tô no meio oeste, tem, Minnesota e tem Illinois. Aí em DC eu não sei como é que funciona.
Mas aqui nos 2 estados, quem fez faculdade de direito no Brasil vale, e aí você tem que vir e fazer esse LLM, que é uma mais ou menos, vamos dizer que é uma especialização para É, você aí você faz um ano ou 2, né, dependendo, não sei quanto tempo foi seu curso. o meu foi E de 1 ano. aí 1 ano, e aí Uhum. tem que fazer esse LLM. Aí você fala a pessoa fala assim: "Ah, mas eu quero fazer mestrado de não sei, quero fazer mestrado de direitos humanos". Você não vai conseguir, né, eu acho, tá, a prova da OAB com um mestrado de direitos humanos. Você tem que fazer Então, o LLM, ou não? depende, porque Depende? o Ok. o que eu fiz, por isso que depende muito da faculdade, você tem que olhar a grade curricular Uhum. da faculdade, para ver Tá. se ela tem essa equivalência, porque o meu mestrado foi em direito tributário, então o meu LLM foi em direito tributário, e aí Uhum. Georgetown oferecia aulas que supriam essa grade curricular do New Legal. York Bar, e que eu poderia escolher se eu quisesse prestar o New York Bar. Caraca, eu não Durante o meu sabia. curso, eu peguei o diploma de direito tributário, peguei algumas disciplinas que faziam parte dessa grade do estado de Nova York, né, vou chamar de Ordem dos Advogados de Nova York, Uhum. para cumprir a acreditação mínima que eles exigiam para que eu pudesse prestar a prova. E Georgetown também oferece um summer school, se não me engano, que é um Legal. mês de aulas para fechar toda essa grade curricular, se você Tá, quiser prestar o bar de Nova York. O da Califórnia, por exemplo, não precisa de nada disso. Ele só precisa que comprovar que você fez o direito no seu outro país, você tem uma ordem dos advogados válida no seu outro país sem qualquer pendência, e aí você faz a prova da Califórnia. Então a Califórnia ela acaba tá, sendo menos burocrática do tá. que o de Nova York. Eu vi que a Kardashian estava estudando para o bar, assim, ela nem Foi. prestou, eu falei assim: "Gente, como assim?" Eu vou também, né, vou passar também. Já. Tá, agora dá um resumão pra gente, achei a faculdade que eu quero, Georgetown em Washington DC, tenho um plano de carreira na minha cabeça, que é direito tributário, o curso tem as grades que eu preciso. Onde que eu vou? Eu aplico para o visto primeiro, eu aplico pra faculdade Não, primeiro, eu tenho que fazer prova de inglês, quanto é que custa, o que que eu faço? o primeiro passo é você se cadastrar num site, quer dizer, o primeiro passo mesmo é você ir no site da faculdade que você quer e ver como é o processo de admissão. Praticamente todas vão para um site que se chama LSAC, LSAC, que é um sistema, que é o Law School Admission Council, que é um sistema que você vai jogar todos os seus documentos lá dentro. Só que Uhum, cada faculdade tem como se fosse assim um set de requerimentos. Harvard é uma que uhum, faz a parte. Harvard não é pela LSAC, ela tem prazos diferentes. uhum, Harvard é toda uhum, diferente. Então, se você quiser Harvard, uhum, abre um parênteses e pesquisa à parte, ou então a gente conversa em separado. aham, Mas para grande maioria, você sendo estrangeiro, você vai para esse sistema LSAC e, uhum, paralelo ao LSAC, você vai verificar no site da faculdade tudo que ela exige. Tem faculdade que exige, por exemplo, uma TOEFL 80, tem faculdade que exige 100. Então, o mais correto é você verificar no site da faculdade, tem inscrição no LSAC, porque o LSEC vai receber todos os seus documentos e vai distribuir para as faculdades que você colocar no sistema, de acordo com os uhum. requerimentos de cada faculdade. Então, você normalmente vai precisar do TOEFL, você só precisa identificar qual é a nota mínima que você precisa de carta de recomendação. O que eu ouvi Quantas? falar depende da faculdade também, Ah, tá. mas Uhum. normalmente 2 funciona, né, você E ter essa uma carta de carta de quem? então, funciona normalmente você tem uma carta de recomendação profissional de alguém que trabalhou com você, e aí um ponto muito Uhum, importante é, não adianta você pedir a carta de recomendação do sócio nominal do escritório que você trabalha, se ele não trabalha diretamente com você. hum. Precisa ser de alguém que tenha efetivamente trabalhado com você para atestar que você é bom naquilo que você Pode faz. ser Eles evitam então não aceitar pode. É. pessoas que têm alguma relação com você pela questão assim, de poder ter interesses que não estão explícitos. E seu marido, ele quer o seu Uhum, melhor, ele vai sempre falar bem de você. Então é como se ele uhum. tivesse uma desconfiança, digamos assim, por ser seu marido. Eles Entendi. pedem que não seja de pessoas relacionadas a você. Tá, E outra carta acadêmica, algum professor, alguém que te orientou durante a sua vida acadêmica, enfim. Mas isso legal. são, assim, diretrizes mais gerais, não Uhum, necessariamente precisa ser dessa forma. Foi o que eu vi, tá. foi o que eu fiz, o que funcionou pra mim. Hum, Precisa do histórico da faculdade, precisa do seu diploma. Normalmente você não faz alguma prova, então você não teria provas ou entrevistas a fazer, e você precisa de personal statement e o seu currículo. Então, e uma dica muito boa que me deram, que foi assim, ouro pra mim, é o seu personal statement, ele conta a sua história, ele não resume o seu currículo de forma contada.
Então o seu Uhum. personal statement é como se você estivesse contando uma história para alguém sobre você e do porquê tanto você merece estar nessa faculdade, quanto essa faculdade tem que querer você. Então, é E é uma realmente folha só? também Ou um depende de cada livro? faculdade. Um livro. Não, normalmente, assim, 2 Depende. páginas no máximo ou 1000 caracteres. Cada faculdade vai colocar o formato Uhum. de personal statement que ela quer receber. Para carta de recomendação, é bom avisar também que o recomendante, né, quem está escrevendo a sua carta de recomendação, ela envia pelo sistema ELSEC, não passa por você. Então é um ponto importante, quando você estiver conversando com a pessoa, que você for pedir para fazer sua recomendação, já avisar: "Olha, Tá. eu preciso que você faça o input disso direto no sistema, não é por mim que você faz", porque eles querem sempre manter essa imparcialidade. Tá. Porque quando eu fui precisar das minhas cartas de recomendação para o trabalho que eu tô, eu precisei de 3 cartas. As pessoas não falavam inglês, então eu escrevi e dei pra eles, traduzirem. Não era em inglês, eles falavam, mas não era de escrever, né. Mas aí nesse caso não, né, não pode ajudar, então teria que Em ser tese eles não, mesmos. em tese não. Óbvio, eu dei um auxílio por fora, tipo assim: "Olha, é assim que você entra no sistema, é assim que você faz", pedir para um professor corrigir, né, para ver se, tipo assim, a ideia que eles exigiam. E eu tenho um material também que depois eu posso te mandar, isso não sei se dá para disponibilizar, porque é de um livro, então por Uhum. questões, assim, acho que de direitos autorais a gente não poderia disponibilizar, mas ele tem algumas diretrizes sobre como aplicar para um LLM, sabe. Então eu me Legal. baseei no livro, eu não tive ajuda de consultoria, foi muito por conta, assim, minha pesquisa mesmo, porque eu não conhecia outras pessoas Uhum. além do Eu meu primo, imagino, eu e imagino. mas Ainda deu bem que você certo. tá aqui pra ajudar quem também não sabe, né. E É. eu quero que você seja honesta e fale com a gente. Quanto que tempo demorou até você ir lá e na página de admissão e começar o processo, e quanto no termômetro de quanto que você acertou Ó, essa? vamos começar pela fácil, eu surtei nível 10, 10 de Nível 10. 10, ansiedade, Porque desistir, assim, essas coisas? é algo que você sonha muito, vira um sonho, Uhum. não só seu, como de familiares e pessoas ao seu redor que estão te Uhum, ajudando, então é muita coisa envolvida. Então eu li e relia uhum. o mesmo site 20 vezes. Antes de submeter qualquer coisa, eu li e relia de novo. Então, assim, nível máximo, como eu tinha comentado, tive o porém da pandemia de muita coisa estar com acesso limitado. Então, Uhum. por exemplo, os meus documentos que eu precisei enviar, precisava de tradução juramentada. Mas a Hum, tradução juramentada, ela antigamente era feita de forma física, você enviava um papel, recebia um papel. Então foi entender sim. como é que estava essa mecânica de digitalização, se funcionava, se não tiveram leves surtos ao longo do caminho. E o tempo de preparação, assim, foi um tempo que durou, digamos, acho que foi em torno de abril até eu começar eu diria que foi bem, acho que uns 9 meses, viu, Dan, E assim, de tem muita as aulas pesquisa. começam, né, então você tem que se programar com o tempo. Na verdade, não só com o tempo de começar as aulas, mas com o tempo do application, porque o Hum, application encerra, então o período de você submeter tudo tem um limite, que tá, quanto antes você começar a pesquisar melhor, as aulas começam em julho, vamos dizer, julho de 2000 e vamos pensar julho de 2026, quem quer começar as aulas em julho de tá, 2026. O application normalmente começa em novembro de 2025, e ele tá, encerra em torno de fevereiro, março de 2026. Então você tem tá. muito tempo de antecedência antes do efetivo Uhum, início das aulas, e que você precisa se programar. Então eu comecei a pesquisar tudo em, vamos dizer, abril de 2020, né, que eu fiz: "Não, eu tá. quero me dedicar e fazer isso". Comecei a pesquisar em abril de 2020, fui pesquisando, 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 montando a minha planilha ali de, faculdade, tempo, tudo isso, investimento, assim, todos os detalhes que eram relevantes tanto para o período de admissão, né, vou chamar assim, submissão, quanto para depois um pouco da manutenção da vida lá, né, porque quando você vem para o mestrado, você sendo estrangeiro, a maioria das faculdades também exige que você seja dedicação integral, né, dedicação exclusiva. Então você não pode trabalhar. E não podendo, além disso, você está num visto que se chama visto F1, que é um visto que também não te permite trabalhar. Então você tem que encontrar formas de manter aquele custo de vida, digamos assim, porque você não vai ter uma fonte de renda enquanto você tiver Uhum. visto, né, F1. O máximo que você pode fazer, que o visto permite, na minha época era assim, não sei se teve alguma mudança recente, é no máximo trabalhar
20 horas por semana dentro do campus, como se fosse, assim, algo Hum, vinculado àquilo que você está estudando. E, assim, a uhum, oferta disso é muito pequena, porque é muito difícil, a carga horária de estudo é muito grande que você tem que ter pra mestre. uhum. Então é difícil Tá. você conseguir conciliar com o trabalho quando você é dedicação exclusiva, porque você tem bastante Uhum. horário de aula, às vezes. Entendi. E aí, quanto que custou mais ou menos esse processo? E aí você, claro, precisa de sponsor, né, você já não vai ser o seu, próprio financiador. E aí, como que foi a sua entrevista no consulado também? Queria saber, porque a gente, né, fica nervoso nessa parte. É. Até voltando um pouquinho que eu esqueci de mencionar, quando você está fazendo o sistema do LSEC, você também tem que ter uma carta, tipo, financeira. Então, né, o Hum. que você falou do sponsor é verdade. Então, eu estou aplicando por mim mesma, mas uma pessoa teve que assinar dizendo: "Olha, se ela não cumprir com Um as criador, obrigações né? financeiras, eu vou cumprir e eu garanto que ela tem condições de fazer isso", assim. Então isso Tá. também foi um ponto importante. E aí, o custo, eu não tenho certeza de valores. Eu até Uhum. tentei puxar, assim, Em um média. pouco, mas tem bastante tempo. Mas tem a prova do TOEFL, que é uma prova relativamente cara. Eu peguei 3 aulas com o professor de inglês, exclusivamente para a dinâmica da parte escrita, porque é diferente de uma redação, então você tem que endereçar exatamente os pontos da prova, e que eu não tinha Uhum. consciência disso, então pesquisando na internet eu descobri que você tinha que fazer dessa forma específica, eu fiz: "Bom, melhor garantir alguém para me explicar". Eu peguei essas 3 aulas para escrever e ele corrigir, e eu achei que me ajudou bastante, então teve o custo da prova, o custo dessa aula, teve o curso de tradução, então eu tive que traduzir todos os documentos, e a depender, né, depende do número de caracteres, né, folhas do seu documento, e varia de cartório por cartório um pouco. Cada faculdade tem um valor também de application, então às vezes, assim, $500 para você aplicar para Georgetown, $600 para você aplicar para NYU. Então tem esse custo, tem o custo do próprio sistema, que você tem que pagar para usar o sistema LSEC, então quando você vai fazer o seu procedimento, é como se fosse uma taxa que você tem que pagar. Nossa, tem que pagar pra tudo então. Tem que pagar para tudo. Você vai Nada de respirar sobre graça. nada de graça, não existe almoço Cada grátis. Você vai clique no respirar site é $1. exato, exato, exatamente. Então, assim, é um custo relativamente alto. E Uhum. a única coisa que para mim também ajudou muito, que eu tive como se fosse, assim, um custo extra, foi um professor que, assim, foi incrível na minha vida para o personal statement. Porque eu Ah, realmente não tinha legal. noção de como fazer, de como escrever. Na minha cabeça era botar em palavras o que estava resumido no meu currículo. E assim, Uhum. foi incrível. Eu fiz 3 meses com ele, a gente se encontrava Uau. todo sábado, e era quase que um bate-papo. E aí ele foi me ajudando, assim, a construir esse personal statement, assim, Ele sabe, quase como escreveu a colocar biografia do seu livro. é, tipo Se isso, dependesse, ele já terminava o livro. Ai, que tipo isso. legal, E que foi, assim, incrível. E aí interessante. esse foi recomendação da esposa do meu primo, que Tá. quando eu Tem que tive trazer o esse auxílio do primo meu aqui primo pra gente, que ele sabe muito. e ele tá agora em São Paulo, trabalhando no Ai, que escritório, legal. assim, também ele fez o mestrado e voltou, e tá no escritório americano no Brasil. Então, Nossa, não sabia que tinha essas coisas no Brasil. tem Então alguns. é o sonho, né, você tá falando de dinheiro, é o sonho, né. Quanto que custa o seu Exato. sonho? Quanto que custa o Pra seu sonho? Então pra você é isso mesmo, tipo assim, valeu a pena e você, né, Exato. falaria. Agora como que foi aí eles dão um ok pra você da sua aplicação, eles falam assim: "Ó, você foi aceita, bem-vinda a Georgetown", e Isso, aí eles te mandam a documentação, eu acredito, né, pra você ir agendar no consulado, aí você mesmo faz o exato. seu DS-160, e aí Não, você não. Tá. eles que fazem. Você recebe o e-mail de aprovação, depois do e-mail de aprovação, você paga para garantir a sua vaga, então você paga uma taxa para dizer: "Não, eu vou realmente aceitar e ficar com a vaga de Georgetown", e aí a partir daí eles começam a te mandar a documentação necessária para levar ao consulado, que aí entra o DS-160. Então eles preparam a documentação garantindo, né, esse formulário de que você é um estudante de Georgetown, que você vai fazer o mestrado, meio que um breve descritivo sobre você e o que você vai estudar lá, e a partir dessa carta você agenda no consulado. Essa para mim foi uma parte muito difícil e que, assim, eu não esperava, porque como foi pós-pandemia, o consulado estava fechado. Então eu tinha aprovação da faculdade, eu tinha o DS-160, mas eu não tinha agendamento para fazer, porque o sistema do consulado estava fechado. E eles não tinham data para abrir. Então, assim, Não, essa e para você mim ainda foi a parte falou que você teve que pagar pra aceitar. isso.
Essa parte aí ainda ia você ter não, eles aceitaram você, você pagou, e aí não tem agenda pra você no Eu não consulado. tinha agenda, e se eu não E as tivesse aulas vão visto, eu não entrava. começar com pandemia ou sem pandemia, né, as aulas iam Exato. começar de qualquer jeito. Então, assim, essa foi a parte mais difícil, porque em maio eu estava com toda a documentação ok, elas começavam 1º de agosto, mas eu não tinha consulado, eu não tinha o que fazer, o medo, né, tudo Uhum. tomando conta. Então, quando foi em junho, liberou uma diretriz dizendo que É quem divertido. era F1 do país dos BRICS na época, né, Uhum, Brasil, Rússia, Índia, China, sim, poderia agendar para fazer a entrevista. E tá. aí eu consegui agendar e, assim, eu ligava para o consulado e dizia: "Gente, pelo amor de Deus, mas eu tenho o DS 160, abre uma vaga". Eles assim: Sim, "Querida, não, emergencial, tipo, o sistema tá fechado, o que que você quer que eu faça?". Porque eu sim, estava num desespero, sim. mas no Então é final deu certo. importante frisar que com a questão da imigração ser algo, né, que muda muito, igual, por exemplo, a gente não tá na pandemia, mas a gente tem uma presidência que vive mudando as regras, né. Até teve umas notícias alguns meses atrás, então vai aplicar para qualquer país que tem que colocar aí, né, no processo a paciência e a Uhum. possibilidade de ter imprevistos, porque não Exato. tem o que fazer. Aí Mas que pronto, aí bom que deu graças a certo. Deus abriu, e abriu, assim, pra em cima da hora já. Eu lembro que eu comprei, tipo, a passagem em 1 semana e fiz a entrevista acho que 2 semanas depois, o Ah, agendamento 1 tá. semana e fiz a entrevista, assim, 2 semanas depois, porque já abriu meio que na boca, assim, sabe, Tá. em junho. E E aí as eu fui, perguntas fui com todo o catatal de carta, né, e na tal. época é, velha, né, 30 a mais. E fui com, assim, um bolo de documentos, e a carta na época não foi uma carta física, por ser pandemia só foi e-mail, então eu tive que imprimir o Aham. e-mail, levar tudo. Quando eu cheguei lá, foi tão assustador quanto eu imaginei que seria. Não sei, assim, eu coloco tudo muito na providência divina, sabe, acho que Deus o tempo inteiro foi intercedendo no meu caminho, foi abrindo esse caminho, e iluminando para que tudo acontecesse. E também na minha entrevista foi dessa forma, tinha o meu medo, mas eu não senti hostilidade, né, da moça que estava me entrevistando. Ela assim: "Ah, você passou. Você passou para o quê?". Porque eles têm todas as informações no sistema, mas eles querem ter a certeza que você é o que você está dizendo que você é. Então, assim, eu lembro que ela me perguntou pra onde que eu passei, o que que eu passei, onde é que eu ia morar. Nessa época eu tinha aplicado pra moradia pra residência estudantil, então eu morei no campus da faculdade, então eu já tinha esse endereço. É porque tem gente, né, que vai deixar pra resolver quando chega, tem algumas nuances a depender de onde você vai morar, mas eu morei na faculdade. Eu já tinha esse endereço, expliquei como foi o meu processo. Aí ela: "Ah, tá, e agora? E depois você pretende voltar para o Brasil?". Aí eu: "Pretendo voltar para o Brasil, porque eu tô indo com uma experiência, meu visto é de estudante, é algo que eu penso em implementar isso no meu país", e que de fato era uma realidade, né, sempre pensa em sair e voltar e trazer aquilo para o seu país. Acabou que tomou uma rota diferente, que eu consegui um emprego aqui e fiquei. Mas você não tem garantia de, né, um ponto muito importante que muita gente às vezes se ilude: "Ah, eu vou sair, vou fazer o mestrado e vou ter emprego garantido". Não é uma certeza, sabe, depende do mercado, de muitos fatores. Então não deposite todo o seu sonho em conseguir um emprego, sabe, deposite naquilo que você realmente quer fazer. Se o seu sonho é o mestrado, vá. O mestrado ele é uma forma de você conseguir, mas não é uma garantia. Então, as perguntas giraram muito em torno disso. Mestrado, da faculdade, o que eu ia estudar, o que eu pretendia fazer depois disso. Foi muito nesse sentido. E aí na mesma hora saiu a aprovação, meu passaporte ficou no consulado. Quando foi 1 semana depois, chegou na minha casa, emiti a passagem e vim pra cá, para os Estados Unidos, 2021. Aí Você você, só fazia né, chorar. não, eu vou contar uma historinha rapidinha, que meu inglês era tão ruim, porque a sua entrevista foi em português. Foi em inglês. Eles Foi em já inglês, tá. assumem que se você vai fazer o mestrado, você tem um bom Ah, nível tá. de inglês. Minha de au pair eu fiz em inglês, só que assim, eu não sa eu memorizei as perguntas, estudei lá umas perguntas, memorizei, eu não tinha inglês nenhum. E aí eu lembro que tinha uma menina, uma au pair na minha frente, que o inglês dela ainda conseguia ser pior que o meu. Aí eles fizeram a pergunta pra ela, e aí eu fiquei prestando atenção na resposta. Aí foi minha vez, foi as mesmas perguntas, aí ela me deu um papel. Aí beleza, aí saiu nós 2 lá fora, sem inglês nenhum, e aí olhamos pra ela e falou assim: "E agora, será que a gente passou?" Porque o papel estava em inglês. Aí ela falou assim: "A gente pergunta pro meu namorado quando ele chegar, eu te dou uma carona". E o namorado também não sabia, e ninguém tinha tradutor, aí a gente saiu, aí eu fui pra casa, aí eu dormi, no outro dia de manhã eu acordei, peguei o papel e tinha português do outro lado, e eu tinha passado. Aí
eu tava, gente, eu passei. Eu fiquei o dia inteiro com dor de barriga, porque eu não sabia se tinha passado, se não tinha passado. E, tipo assim, só virei do outro lado e tava lá em português a tradução. Eu falei, gente, eu passei, eu não acredito. Aí eu senti aquela. Como que é aquela cena da Dona Hermínia? Que fala assim, Ah, passei, cheguei! passei, Entrei! cheguei. Aí a gente fica assim, né? Mas que gostoso. E quando a mulher falou: "Parabéns, foi aprovada", meu olho encheu de lágrima, eu lembro que eu estava com um papelzinho assim na mão, assim, ó, "Thank Da frente you", da na diplomata, você frente da chorou? mulher, eu: Mulher, você não sabe de "Thank onde eu you". vim, que eu passei. Isso aqui é capaz ela cobrar por lágrima. Eles cobram por quê? Tá. Pri, aí depois então da sua entrevista, daquele momento, você comprou a passagem, e aí avisou seus pais, e aí você tinha mais ou menos uma semana pra se despedir, que você estava correndo contra o tempo, as suas aulas iam começar, você tinha que se acomodar. Eu Quando eu você tive um veio pouco mais. ah, Desculpa teve um se pouco ficou a impressão, mas eu tive um pouco mais, assim, isso tudo foi um pouco aconteceu mais. em junho, e eu comprei Tá. a passagem pra julho, Ah, perdão. tá, então você ficou ali com a sua família. E aí, como é que foi? Você veio sozinha pra cá, sua família veio, você falou que já tinha dormitório, e aí, você já veio passou um tempinho antes de começar as aulas? Tinha alguma coisa de introdução, de turma? Como é que é? Como que faz, assim? Você chega e faz o quê? Viajei, foi no dia 21 de julho, e tem até uma história também de de fé nisso, porque a gente comprou a passagem, meus pais me deixaram no aeroporto de Salvador, mas o voo saía de São Paulo, né, então eu passei um dia em São Paulo até pegar o voo noturno para viajar. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, como eu mencionei, pós-pandemia, então, para muitas viagens você precisava fazer quarentena, mas tinha um decreto governamental que a partir de 1º de julho, quem chegasse no visto F1 não precisava de quarentena, podia ir direto desses países que eles tinham liberado para emitir o visto. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, aí o cara me olhou, ele: "Você veio do Brasil?" Eu fiz: "Sim", feliz da vida, né, tipo, sempre tô indo realizar meu sonho. E ele: "Mas você devia ter feito quarentena". Aí eu fiz: "Não, moça, eu não devia". E no meu passaporte estava escrito, né, seção de interesse nacional e o número como se fosse, assim, no meu protocolo. Aí eu: "Não, moça, eu não precisava, porque tem a portaria governamental do presidente". Aí ele: "Sou VIP, moço, deixa eu "É". passar". E assim, que já estava em vigor há mais de 20 dias, né, eu cheguei no dia 22, ela era a partir de 1º de julho. E aí começou aquela confusão, e aí eu comecei a suar, comecei a ficar nervosa, né, pelo amor de Deus, eu cheguei até aqui pra bater e voltar, minha gente, não é possível, essa pelega. E aí eu fui pra salinha, porque não ele pediu pra eu mostrar a portaria, mas você não pode usar o celular, eu não tinha impresso, então assim, quem estiver indo com alguma exceção, com alguma coisa, leva o decreto impresso, leva tudo, assim, eu não tinha pensado nisso, então aconteceu essa situação comigo. Fui pra salinha, eles não te avisam nada, né, quando você vai pra salinha, você só entra lá e fica esperando. Fiquei esperando um tempinho e, assim, eu só rezava, 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 dizia: "Deus, o Senhor me trouxe até aqui pra eu bater e voltar, não é possível e tal". Chegou no momento que eu fiz ao Senhor: "O Senhor sabe de todas as coisas. Se for pra eu entrar no país, eu vou entrar e fazer o que o Senhor me trouxe pra fazer. Se for pra voltar do Brasil, alguma coisa eu vou aprender. Então tá nas suas mãos". Foi assim, instantâneo. Entreguei na mão de Deus, tirei a ansiedade que estava dentro de mim, porque eu suava, assim, de nervoso, me entreguei, aí me chamam e disse: "Você tá liberada, pode entrar". Sem me avisar nada, mas acredito eu que é porque checaram de fato que existia essa portaria, viram que eu estava falando a verdade e me liberaram. Mas assim, foi um momento que Nossa, até no último marcou. minuto sendo provada. Provada ali, ó. É esse Exato, sonho mesmo que você quer, tem certeza? exato. E aí, Tem graças a algum Deus, tudo certo. seguro? É porque, tipo assim, todo o dinheiro que você investiu até a aplicação, ele não volta, mas o dinheiro do semestre você paga porque assim, vamos supor que você não pudesse entrar. Você já tinha pago o primeiro semestre? Esse dinheiro Já. volta? Como é que Não, funciona? não. Não volta. Entendi. Tá, tá. Legal. Legal não, chato. É, deu certo. Pronto, e aí minhas aulas começavam 1º de julho nesse curso, perdão, 1º de agosto, nesse curso de férias, porque eu tinha o plano de Ah, fazer o New tá. York Bar, a prova da Ordem dos Advogados de Nova York. Então e assim, a faculdade em si, ela, fez como se fosse uma introdução, mas foi virtual, no período de julho, por conta desse movimento pandêmico, pós-pandêmico. Uhum. E se diz então quando eu cheguei, foi assim, acho que teve assim, um salão, né, não lembro agora,
de detalhes para falar: "Ó, bem-vindos a Georgetown, a gente vai começar", e aí as aulas já começaram, essas do curso de verão, porque as aulas efetivamente começavam final de agosto, início de setembro, do mestrado. Então o mês de agosto inteiro foi para esse curso de verão, né, esse curso de férias, para cumprir créditos que seriam aplicados no final para fins do exame da ordem de Nova York. Então as aulas Entendi. começaram, a gente teve o semestre, uma coisa E como importante foi seu também. primeiro desculpa. Eu quero saber o Não, primeiro pode dia falar. de aula, quantas pessoas tinham, mas vai lá. O primeiro dia de aula, que foi esse 1º de agosto, não tinha todo mundo ainda, porque nem todo mundo fez esse curso de verão. Mas o primeiro dia de aula, efetivamente, em setembro, a faculdade estava lotada, E é que nem porque nos aí não é filmes. só exato. Ai, tô E assim, curiosa. mas gente, eu me sentia num filme, eu me sentia num filme, assim, sabe quando você vive um sonho e você olha assim: "Meu Deus, é real?". Assim, você olha pela janela, eu morava no campus da faculdade, por exemplo, quando eu via um pôr do sol, assim, uma coisa linda, eu ficava: "Meu Deus, é real que eu tô vivendo isso, assim, isso é real isso que o senhor me dá". Eu Nossa, corria, até vontade de chorar. passava eu corri assim, eu gostava de fazer atividade física na época, quer dizer, Aham. gostava não, né, eu tinha mais tempo do que eu tenho agora, mas aí é Uhum. outro tópico. E aí eu corria e eu me sentia motivada para correr também, porque eu corria no que eles chamam National Mall, que é esse parque que tem todos os monumentos. Então eu saía da faculdade, Ah. começava no Congresso Nacional, corria, passava por aquele Mas, obelisco, né, gente, imagina. ia até o Lincoln Memorial, rodava, passava pelo Memorial de Roosevelt, voltava, assim, e às vezes eu chorava na corrida, porque eu olhava assim e ficava: "Gente, que coisa incrível", eu me arrepio só de lembrar, assim, sabe, E a Casa porque Branca também, a Casa Branca, tudo isso, assim, tudo sabe, lá. é uma coisa muito, muito mágico, assim, Muito legal. pra mim foi muito mágico. Teve toda a parte, principalmente no começo, eu chegava em casa com dor de cabeça às vezes, Hum. porque é o dia inteiro de uma forma técnica em inglês, que não é o meu primeiro idioma, eu não fui alfabetizada em inglês, eu aprendi inglês na vida, né, estudando, né, escola de inglês e tudo, mas não é o meu primeiro idioma. Então se Uhum. fazer faculdade de direito em português exaure a sua mente, em um outro idioma e ainda tendo que socializar com as outras pessoas, assim, o começo pra mim foi muito cansativo, sabe, assim, Hum. mente falando. Tá, Mas é aquela imagino. coisa, assim, é o que dá, vamos lá, estamos aqui, Neusaldina, todo dia. Dorflex me patrocina. É isso aí. Mas leva um E tempo, porque você tá exercitando o seu cérebro de uma maneira que você nunca fez antes, porque não é só a questão da língua, mas tem a quantidade de leitura, a é, quantidade de trabalhos que você tem que fazer e você se vê te sai você se vê numa vida em que você falava português o dia inteiro e estudava aqui inglês algumas horas por dia, você pega um avião, para num outro lado do mundo e que o português é 20 minutos por dia, quando você fala com sua família, e é inglês, 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 inglês e não dá pra onde correr. exato. Mas eu acredito que por ser uma universidade, assim, bem localizada, tem bastante estrangeiro, então você acaba se conectando com outros brasileiros também. Tinha muito. E na minha turma, acho que o Brasil foi o Legal. terceiro país que mais mandou estudante no ano que eu fui. Nossa, Primeiro acho que foi China, o segundo foi Índia e depois era o Brasil. Então, tipo Índia, assim, interessante. Índia e China mandam muitos estudantes pra cá, tinha muita Uhum. gente. Então eu fiz um grupo muito bom de amigos que eu levo até hoje, de brasileiros, Ai, que bom. foi muito bom e a gente se ajudava muito nesse aspecto. Acho que o brasileiro tem um pouco isso de se agregar, de se juntar, Uhum. e esse grupo especificamente foi, assim, muito, muito, muito suporte pra mim, assim, Precisa, sabe. né, de um grupo social, assim, pra ai, Exato, porque senão a gente não dá conta. E essa questão exato. de grade curricular, você chega, você tem os créditos, né, que é bem diferente do Brasil, acho que é até um pouco mais difícil de entender. Que lá a gente tem as aulas, né, de várias matérias, mas aqui são créditos, e aí você pode escolher, né, o que você quer, o que você não quer. E como é que funciona, assim, numa semana? Como que era seu schedule, seu calendário? Por por eu ter entrado no mestrado de direito tributário, eu tinha uma grade curricular mínima que eu precisava cumprir. Como é que eu posso dizer, assim, das aulas obrigatórias que eu preciso para poder me formar com o diploma de direito tributário, digamos assim. E como a faculdade é enorme, quem está numa linha específica de estudo tem preferência para essas aulas. Então, por exemplo, Ontário, tributação federal. Pela minha pelo meu diploma eu de direito tributário, eu tinha preferência para entrar nessa aula. Então isso também é um ponto, voltando lá no início da conversa, que quem tem interesse em seguir uma área específica, tente priorizar
seguir de fato o diploma dessa área. Por quê? Eu poderia ter feito o Georgetown no diploma geral que eles têm, digo assim, né, nacional geral ou no diploma geral de LLM. Mas isso tiraria de mim muitas aulas de direito tributário, que era a área que eu queria seguir, porque quem segue o diploma de direito tributário tem preferência nessas disciplinas. E antes mesmo das aulas começarem, você já tem que montar a sua grade curricular. E um ponto que para mim, Georgetown foi excelente, a acessibilidade do corpo, eh, acho que ai, como é que fala isso, gente? Esqueci a palavra agora. Corpo docente? Esqueci a palavra. Corpo docente, mas da parte diretora, né. Então, reitor, digamos assim, do curso de direito, ele fez uma reunião comigo, que eu pedi, né, eles são muito abertos para isso, principalmente para os estudantes estrangeiros. Georgetown tem Que um corpo legal. docente e um corpo administrativo excelente para quem é imigrante. Carreira, eles pegam na sua mão e levam, sabe. É Uhum. incrível. Assim, antes das aulas começarem, eu fiz essa reunião com o coordenador do curso tributário e fiz: "Ó, esse é o meu objetivo, eu queria fazer o New York Bar", eu pensei nessas grades, porque aí, a partir do momento que você aceita, você tem o acesso ao sistema de grade. Então você vê qual é a carga horária, quem é o professor, qual é o método avaliativo, você vê tudo, e até os comentários dos alunos sobre aquela matéria. Então você consegue ter um panorama, assim, do que esperar daquilo. E aí eu sentei com ele e fiz: "Ó, foi assim que eu pensei na minha grade", pra variar, uma outra planilha, um outro Excel em que eu coloquei lá a minha grade. Foi assim, pra mim é muito visual e funciona. Tudo meu é no Excel. Aí ele falou: "Ó, troque essa matéria por essa, porque talvez essa daqui fique muito pesada de acordo com o que você quer", então foi excelente. Aí quando minhas aulas começaram, eu já tinha uma noção do que esperar. E quando suas Tá. aulas começam, você também tem um período de graça, que é, você vai pra aula, se você não se adaptar, você pode sair dessa disciplina e trocar por Nossa, que outra. excelente! Eu acho que Imagina se pudesse fazer isso no Brasil. eu acho que é em torno de 1 ou 2 semanas, se não me engano, a gente tinha como se fosse esse período de graça para se adaptar e fazer a troca, se preciso for. Mas Que tudo depende legal. também de ter a vaga naquela disciplina, Ah, então o risco é, sim. às vezes, você sair de uma e não ter a vaga naquela que você quer. Então Assim, você tem tinha essa aula 8 horas possibilidade. por dia ou era, Não. tipo assim, você tinha que estar na escola todo dia, mas aí tinha que fazer trabalho em casa e dava 8 horas? Eles não Você não tem uma previsibilidade da sua carga horária diária, você tem Hum. só do curso. Então você tem que ter um "X" número de horas, que depois eu posso olhar certinho no meu Uhum. cronograma, mas você tem que ter um número "X" de horas por semestre, que as Tá. aulas normalmente duram o semestre completo. Eu tive dias de ter aula de manhã e de tarde, eu tive dias de ter aula de manhã e à noite, eu tive dias de ter aula apenas à tarde. E nos outros períodos você se organiza para estudar, porque você tem Tá, muita leitura. E uma coisa que é muito entendi. diferente, 2 coisas na verdade, que são muito diferentes do Brasil, aqui nos Estados Unidos, para essa parte acadêmica, é, primeiro, que eles defendem o método participativo. Então não é o método expositivo, que normalmente a gente tem no Brasil, do professor dando aula, o aluno anotando no caderno, estuda e faz a prova. Aqui não, aqui você também é avaliado por participação. Então é sempre o Hum. professor jogando pergunta e o aluno devolvendo respostas ou Ai, novas que perguntas, e você vai construindo o raciocínio e o aprendizado durante a aula. Então esse é um ponto, que acaba tá. contando também para sua avaliação e para sua nota. O segundo ponto é que o método avaliativo aqui é aquele método de curva forçada. Então você não vai ter todo mundo tirando 10 em uma determinada matéria. Você vai Ah, ter, assim, sei lá, 1, 2 pessoas com a nota máxima, outras pessoas com a nota mínima e as outras notas intermediárias, e é como se fosse uma prova comparativa com a outra. Por isso que aqui, nossa. muitas vezes, você tem uma competição muito grande entre os estudantes, porque é como se o seu desempenho dependesse um pouco também do desempenho, entre aspas, ruim da outra pessoa, né. Não E acredito, eu não é, sabia disso. no mestrado eu não sentia muito Hã. isso, mas dizem que o JD, que é como se fosse o bacharelado em direito aqui, Hã. dizem que é muito assim, que é bastante competitivo por conta desse método avaliativo da curva Fo e Uhum. você tem disciplinas que é dada conjuntamente. Então, eu tive algumas disciplinas, por exemplo, acho que foi de Direito Tributário Internacional, que era uma aula, assim, com muita gente, era tipo um auditório, assim, a sala era bem grande, tinha muita gente. Inclusive, o formato da sala é aquele de auditório mesmo, né, em que as cadeiras vão descendo, assim, não é uma sala plana. Então Uhum. o professor fica num púlpitozinho com um quadro enorme atrás, e os alunos nas cadeiras que vão subindo, tipo coliseu, né, aquela de Uhum. auditório mesmo. E a sala era super cheia. E ali eu sei que a gente tinha alunos do LLM, né, do mestrado, e alunos do JD, que é do bacharelado.
Aí Então depois era uma vamos turma colocar essas mista. fotos aqui pra vocês, que é muito legal de ver essas coisas, né, a gente vê muito em filme. Eu acho É, bem legal esse formato também que o professor fica no meiozinho, né, falando pra todo mundo, e ele escolhe quem faz perguntas, é bem assim, né. exato, Ai, que exatamente. legal. Aí ele chama e assim, essa professora, minha diretora do internacional, era marcante, porque a gente tinha a leitura e o caso, né, porque aqui também, para quem não sabe, você tem um estudo de casos muito grande para formar a convicção jurídica, digamos, não é basicamente a letra da lei. Então, o que um determinado caso orienta é aquilo que vai ser seguido provavelmente para frente. Então, para a parte de tributação internacional, você tem muitos conceitos que foram formados em casos muito antigos e que são usados até hoje, assim, Nossa, sabe? Então, aí a professora chamava, dizia: "Fulano, o que que o caso tal?" E aí meu você tinha que Deus. levantar e explicar, Espera sabe? aí, Então, deixa eu assim, pegar o chat, professor. não tem tempo, minha filha, Não não tem tem tempo. Tipo, tempo. você tinha que estar ali com o negócio na ponta Você da já língua. recebeu alguma pergunta? Não recebia. Nessa disciplina específica, às vezes eu fazia perguntas, mas para o meu próprio entendimento. Mas nessa disciplina, efetivamente, eu não fiz perguntas, mas assim, foi um dos melhores cadernos que eu já tive na minha vida. Foi ele, Uau! Então, pessoal, porque sentem no fundo, atrás de alguém bem alto, pra você não estar no campo de visão do professor. exato, E não levante pra ir no exatamente. banheiro, fique imóvel. Fique imóvel, E, finja de morto. nossa, eu tô aprendendo muito com você. Eu tenho muito mais perguntas, mas a gente tem que encerrar esse primeiro episódio. E eu queria só que você explicasse aqui pra gente, o nível de dificuldade, né? E aí também os requisitos para se formar no mestrado, porque no meu entendimento no Brasil, assim como você tem que ter as suas notas de trabalho, mas você tem que apresentar um artigo, né? No Brasil, No Brasil, sim. para você se formar no mestrado, aí a nota, né? Que nem é o TCC do mestrado. E aí, como que funciona aqui? Aqui é diferente, porque assim, a gente chama de mestrado, né, porque o conceito para eles é de mestrado. Mas se a gente for fazer uma equivalência ao Brasil, é muito mais uma pós-graduação, em termos de requisitos acadêmicos. Justamente porque no Brasil, para você se considerar um mestre em determinada área, um mestre em direito, você precisa fazer uma dissertação de mestrado, que não é um requisito aqui. Então, a gente chama de mestrado, porque aqui eles chamam de mestrado, mas numa equivalência, digamos, se aproxima muito mais de uma pós-graduação do que um mestrado, eh, lato sensu no Brasil, pela ausência da dissertação. Mas em termos de estudo, a gente precisa estudar muito. Então, para se formar, você realmente precisa conseguir acompanhar as aulas, você precisa fazer as leituras. Tem algumas disciplinas que a metodologia avaliativa é um trabalho, ou é semanalmente uma apresentação diferente que você precisa fazer. E para se formar é basicamente isso, é você cumprir os créditos, não ter muita falta, né, para você não acabar perdendo aquela matéria por falta, você participar e você tá inserido naquilo dali, então é acompanhar como é que você tá em termos de créditos, que são os pré-requisitos que você precisa ter, e receber o seu diploma. O que eu fiz e o que a maioria faz aqui nos Estados Unidos não é um mestrado acadêmico, é um mestrado profissional. Por isso que você não tem a necessidade de escrever uma dissertação. Mas algumas faculdades, e eu sei que Georgetown tem isso também, você tem a oportunidade de fazer um mestrado acadêmico, que aí é muito mais voltado para a academia e para quem quer seguir também uma carreira acadêmica, como professor, pesquisador, algo nesse sentido. Mas, normalmente, para quem quer entrar no mercado de trabalho aqui que não seja acadêmico, esse LLM que eu fiz, ele é o suficiente, né, você não Uhum. precisa ter dissertação nem publicação. Legal. Ai, que legal. Nossa, eu não sabia também essa diferença de você, né, escolher o acadêmico, porque aqui no Brasil a gente sempre vai pensar na cabeça brasileira, né? Ai, pra eu entrar no mundo acadêmico, eu tenho que fazer doutorado, depois PhD. Mas aqui, já lá no mestrado, você pode já, né, se direcionar. Eu acho que é bem legal Exato, isso também, essa possibilidade. isso. Profissional, é Uhum. diferente, na Europa acaba sendo um pouco mais acadêmico. Eu não sei se eu gostei muito nessa questão de que o mestrado aqui equivale como uma pós-graduação. Ah, porque eu penso assim, né, se a gente não consegue achar um trabalho aqui e tem que voltar para o Brasil, eles vão considerar todo o meu esforço aqui, né, por exemplo, tudo que eu paguei como uma pós-graduação, assim, né. Será que Eles vão não? considerar não, eles vão considerar o título de um Tá. estudo como se fosse estrangeiro, mas para fins de CNPq e titulação no Brasil, efetivamente, ou seja, você Uhum. querer revalidar o seu diploma de LLM nos Estados Unidos como um diploma Tá. de mestrado brasileiro, um dos requisitos do Brasil e pelo Sino Nacional de Pesquisa é você ter uma dissertação publicada. Que como não Sim. é um requisito aqui e a faculdade ela não vai te enveredar para esse lado,
Por isso que equivalência, formalmente falando, não seria de um mestrado, pela ausência Tá. da dissertação. Mas no mercado de trabalho, as pessoas vão valorizar que você fez Vão um LLM valorizar, né? fora. Ah, tem que valorizar, Uhum. né? Porque não é possível. Mas que legal. A Paloma, ela me mandou aqui uma colinha que a faculdade que eu estava tentando lembrar o nome não é University of America, é American University of Washington College Law School, que também tem em DC. Então é uma outra faculdade também para o pessoal pesquisar, que também tem bastante cursos relacionados que tem na Georgetown. Mas, Pri, muito obrigada. 1 hora, porque o papo, quando a gente gosta do E assunto, eu a falo gente. muito. Não, você falou, ó, perfeito, tudo que eu quero ainda saber mais, então a gente vai ter um outro episódio, vai voltar no domingo que vem com a Pri, é a continuação desse episódio aqui. Então eu quero agradecer a Pri, obrigada por todas as informações que você passou até aqui, eu aprendi bastante, espero que o pessoal que esteja ouvindo também, que tá interessado no assunto, mande perguntas pra Pri. A Pri, você pode encher o saco da Pri, que ela vai ajudar vocês. Senão você manda aqui pra gente as perguntinhas aqui que a gente também liga pra Pri e fala: Pri, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E a gente resolve aqui. Mas obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tá Obrigada. bom, Gil? Tchau!